queridas irmãs do grupo Mães que Clamam pelos Filhos. É uma alegria estar aqui com vocês para mais uma vez compartilharmos a palavra de Deus. E louvado seja Deus que nós temos assim uma grande quantidade de temas na palavra de Deus. E hoje nós iremos... Deixa eu ver se já está aqui compartilhando. Está indo. Nós temos um tema que escrito, né, pela escritora americana Ellen White. E essa mensagem se encontra no livro Como Lidar com as Emoções. E ele foi extraído do livro Mente, Caráter e Personalidade. E o tema de hoje, né, que é o capítulo 1 desse livro, tem como título Lidando com a Culpa. Sim, queridas, nós iremos falar sobre um tema hoje muito especial e que muitas das vezes traz para nós dores muito grandes. Mas, como sempre, a palavra de Deus, ela é tremenda, né? Hoje, as doenças de origem emocional têm se tornado epidêmicas. E isso se deve às condições inerentes às pessoas e também ao ambiente, né, degradado e relações interpessoais complicadas que caracterizam os tempos em que estamos vivendo. Os fatores agressivos ou estressantes são cada vez mais poderosos, cobrando de nós uma importante capacidade e energia para compreender, avaliar e gerenciar as exigências ou dificuldades, antes que essas se transformem em problemas, preocupações, angústia, medo ou violenta depressão. E o que fazer se alguma de nós já estivermos, né, passando por essas situações? O que fazer se algum desses sintomas ou doenças emocionais já faz parte de nossa vida? Além de tudo, o que a medicina, a psicologia e a psiquiatria podem realizar estão o poder de Deus e o seu desejo de que sejamos felizes. Ele não somente tem dado conhecimento a muitos profissionais da saúde, como de forma especial tem instruções importantes para nós, as suas escrituras. Esse é o objetivo deste livro. Considerar o ser humano como um todo indivisível, no qual o físico, o emocional e o espiritual são interdependentes, é a forma moderna e correta de começar a solucionar a questão. E é também a posição adotada pela autora deste livro. Inspirada por Deus, ela defendeu conceitos revolucionários para a época em que viveu, relacionando fatores e propondo soluções que hoje são endossados pela ciência mais avançada. E no decorrer deste capítulo, nós vamos ver que este é um dos maiores enganos de Satanás, se não dizer o maior, porque ele colocou, né, na cultura, na religião, a ideia de que o homem era composto de partes, e o carnal, o corpo físico, era algo ruim, pecaminoso diante de Deus, e o espírito era o que importava. E com isso, cresceu e se multiplicou doutrinas terríveis,
que traziam para as pessoas uma angústia mental muito grande. Ainda hoje estamos longe de compreender plenamente o ser humano e seu relacionamento com o ambiente terrestre, com Deus e com o universo. Mas esse pequeno livro representa uma contribuição para as pessoas que desejam lidar melhor com suas emoções, fluindo a vida e seus relacionamentos com mais alegria, coerência, saúde e sucesso. E o nosso tema, como eu falei, é lidando com a culpa. E culpa? Bom, no dicionário está lá, consciência da transgressão de um princípio ético ou moral, trazendo como resultado o remorso. Essa é a culpa consciente. Entretanto, a culpa pode estar camuflada, tomando forma inconsciente ou manifestando-se através de despistamentos e coberturas, como defesas do ego, a chamada racionalização. E o que é racionalização? Bom, ela envolve criar explicações lógicas para justificar um comportamento ou sentimento difícil de aceitar. Nós vamos ver que existem dois personagens na Bíblia que passaram, que lidaram com a culpa. Primeiro foi Pedro e o segundo foi Judas. Sim, um deles lidou com a culpa de forma saudável e o outro não. Pedro buscou aquele que poderia lhe ajudar a remover todos os seus problemas, a resolver esse problema. E, como vimos na história, né, Judas não fez o mesmo. E por quê? Porque a culpa, por que não? E qual a consequência disso? A culpa, ela prejudica as forças vitais. Olha só o que diz Ciência do Bom Viver. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança. Todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar à decadência e à morte. Sim, foi aí que Judas chegou no ponto em que a culpa levou ele à morte. Não teve da parte dele o arrependimento. Ele não confessou a Deus o seu pecado e viveu com aquela culpa até que tirou a sua vida. Mas tem solução? Lógico. Como se libertar da culpa? Esse sentimento de culpa tem de ser deposto ao pé da cruz do Calvário. É algo simples, amadas, e por ser tão simples, se torna tão difícil para nós, seres humanos, que achamos que tudo tem que ser complicado. A única forma de nos libertarmos do sentimento de culpa é colocando tudo nos pés de Jesus. O senso de pecaminosidade envenenou as fontes da vida e da verdadeira felicidade. E agora, Jesus diz para cada um de nós: lance tudo sobre mim. Eu levarei seu pecado, dar-lhe-ei paz. Não destrua por mais tempo seu respeito próprio, pois eu resgatei você com o preço do meu próprio sangue. Você me pertence. Sua vontade enfraquecida, eu fortalecerei. Seu remorso pelo pecado, eu removerei. Oh, amadas, que coisa maravilhosa!
Portanto, volva seu grato coração, tremendo de incerteza, e agarre-se à esperança colocada à sua frente. Deus aceita seu coração quebrantado e contrito. Ele lhe oferece livre perdão. Ele quer adotar você e conceder-lhe graça para ajudar com sua fraqueza. E o amado Jesus conduzirá você passo a passo, se tão somente puser sua mão na dele e se entregar à sua direção. Esse trecho está na carta 38 de 1887, da escritora Ellen White. Temos agora, nas nossas mãos, algo muito importante. Precisamos, para nos libertar da culpa, ter consciência de que somente Deus, somente Jesus, pode nos fortalecer. A irmã Edilze falou ontem, né, que teremos um desafio, né, da dieta crua, que será proposto pelo grupo. Com certeza, cada uma de nós terá uma dificuldade diferente, mas teremos. E aqui, nesse texto, nós vimos que, se queremos conseguir alguma vitória na nossa vida espiritual, na nossa vida como um todo, nós precisamos segurar na mão de Deus e entregar a nossa vida à sua direção, pedir forças a Ele para conseguir vencer os desafios. Não é algo que a gente ouve hoje e amanhã já posso fazer, já está tudo certo. Infelizmente, não. A nossa natureza não é assim. Mas Jesus, Ele tem deixado para nós formas de vencermos tudo isso. Principalmente o tema de hoje, que é lidando com a culpa. Como que a gente vai conseguir vencer isso? E o primeiro tópico nos diz que Jesus dá o perdão. Se nós colocamos nas mãos dele, ele nos dá o perdão. Satanás procura desviar nossa mente do poderoso ajudador para nos levar a pensar em nossa degeneração. Quando olhamos para nós, não vemos como melhorar, não temos força. Mas ainda que Jesus veja a culpa, ele pronuncia o perdão. Quando nós olhamos para nós e falamos, Senhor, eu sou culpado por esse erro, Jesus, ele nos dá o perdão. E nós não o devemos desonrar, duvidando do seu amor e do seu perdão para conosco. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 518. Sim, queridas, precisamos confiar no amor de Deus e ter a certeza de que Ele, além de nos perdoar, esse amor liberta. O amor difundido por Cristo, por todo ser humano, é um poder vitalizante. Todo órgão vital, o cérebro, o coração, os nervos, esse amor toca, transmitindo cura. Por ele, são despertadas para a atividade as mais altas energias do nosso ser. O amor de Jesus liberta a pessoa da culpa e da dor, da ansiedade e do cuidado. Cuidado que consomem as forças vitais. Vem com ele serenidade e compostura. Ele implanta na vida uma alegria que coisa alguma terrestre pode destruir. A alegria no Espírito Santo. Alegria que comunica saúde e vida. Ciência do Bom Viver, página 115. Mas, queridas, isso não quer dizer que
o nosso corpo não necessite de ajuda, sabe? Muitas das vezes, a causa dos nossos problemas, como depressão e outras coisas, às vezes é por falta de uma vitamina. Eu não sou uma pessoa capacitada para falar muito sobre esse assunto, porque não sou médica, não sou enfermeira, mas tenho lido, né, sobre essa situação, e muitas das nossas doenças, nossa prostração, às vezes é por falta de vitaminas que o nosso organismo está precisando. E nós estamos sofrendo porque não procuramos ajuda para cuidar do nosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar dele com zelo. Sim, os médicos são capacitados por Deus. Deus dá a eles o dom da cura. E nós precisamos, ao sair para procurar um médico, orar ao Senhor para que Ele coloque na nossa vida profissionais dirigidos por Ele. Continuando, uma das formas, né, de nós vencermos nossos problemas de saúde, e aqui nós estamos falando hoje sobre a culpa que nós podemos carregar, nós temos o maior Salvador para nos ajudar. Se você se julga o maior dos pecadores, é de Cristo exatamente que você necessita, o maior Salvador. Levante a cabeça e olhe para fora de si mesmo, para além de seu pecado, para o Salvador erguido na cruz, fora da venenosa e mortal picada da serpente, para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, queridas, nós como mães, às vezes, ficamos pensando que temos culpa porque os nossos filhos se afastaram do Senhor. Achamos que erramos e provavelmente, com certeza, né, nós erramos mesmo, não somos perfeitas, somos mães. E às vezes carregamos dentro de nós uma culpa tremenda. Olha, Jesus, ele dá o descanso. Ele carregou o fardo de nossa culpa. Ele tomara o peso de nossos cansados ombros. Ele nos dará descanso. O fardo de cuidado e aflição, ele o conduzirá também. E ele convida você e a mim a lançar sobre ele toda a nossa solicitude, pois nos traz em seu coração. Queridas, esse texto também está em Ciência do Bom Viver, página 71. Amadas, precisamos lançar sobre os ombros de Deus tudo aquilo que está nos angustiando, pois temos a certeza que estamos no coração de Deus. A nossa vida, o nosso ser está lá, guardadinho no coração de Deus. A sua palavra diz que nós somos a menina dos seus olhos. E que, por mais que possa parecer pequeno algo que você tenha feito, não acredite que não há pecado insignificante. Essa parte desse livro eu achei interessante e até às vezes um pouco contraditório, mas não é difícil de se entender. Vamos lá. Deus, ele não considera todos os pecados igualmente graves. Há aos seus olhos, como aos olhos dos homens, né, gradações de culpa. Por mais insignificante, porém, que este ou aquele mau ato, né, possa parecer aos olhos humanos, pecado algum é pequeno à vista de Deus. Eu achei isso interessante, porque ao mesmo tempo que Jesus ele consegue olhar e analisar que existem pecados que não são
que não trazem consequências tão terríveis, nada é pequeno à vista de Deus. O juízo do ser humano, ele é parcial, imperfeito, mas Deus, ele avalia todas as coisas como são na realidade. E um exemplo que eu achei interessante foi que quando nós olhamos para uma pessoa, um beberrão, né? Muitas das vezes essa pessoa ela é desprezada e disse que seu pecado o excluirá do céu. O pecado de estar bebendo, de estar fumando, de estar praticando um monte de coisas assim que está visível aos olhos, né? Você olhou, você está vendo o pecado ali. Porém, ao passo que o orgulho, o egoísmo e a cobiça, muitas das vezes não são reprovados. No entanto, esses são pecados especialmente ofensivos a Deus, pois são contrários à benevolência de seu caráter e àquele desinteressado amor que é a própria atmosfera do universo não caído. Sim, a pessoa que cai em algum pecado grosseiro sente talvez sua vergonha e miséria e sua necessidade da graça de Cristo, mas o orgulhoso não sente necessidade alguma. Amadas, isso aqui é muito forte, porque muitas das vezes nós olhamos para os pecados visíveis dos outros e não vemos o que está dentro do nosso coração. Daí a nossa busca de pedir transformação de caráter. Porque, como falou aqui, o orgulho, sabe? O egoísmo, a cobiça, elas são reprovadas por Deus. E esses sentimentos, embora não estejamos fazendo nada assim gritante aos olhos das pessoas, esse sentimento, esse pecado, ele está dentro do nosso coração. O orgulho não sente necessidade alguma e assim fecha o coração a Cristo e às infinitas bênçãos que ele veio nos conceder. Também está em Caminho a Cristo, página 30. Precisamos, queridas, termos disposição para clamar a Deus por mudança de caráter. E essa mudança precisa acontecer de várias formas. Precisamos ter, principalmente, uma aproximação positiva quando formos, talvez, chegarmos para falar com alguém. Porque em manuscrito número 2, de 1903, a escritora americana ela diz assim, olha, ninguém jamais se torna melhor pela denúncia e recriminação. Ou seja, eu não me torno melhor porque eu estou aqui falando isso para vocês. Ou porque eu chamo a atenção do meu filho, ou do meu esposo, ou de um amigo, ou de um irmão que está cometendo algo que talvez seja reprovada diante de Deus. Falar de sua culpa a uma pessoa tentada de modo algum lhe incute a resolução de ser melhor. É necessário encaminhar os errantes, desanimados, para aquele que é capaz de salvar perfeitamente a todos os que dele se aproximam. Sim, nós precisamos levar essas pessoas a Jesus, porque só Ele é perfeitamente capaz de salvá-las. Ele continua dizendo assim, deve-se mostrar à pessoa o que ela pode se tornar. Eu lembro de uma história de um homem que era bêbado e vivia caindo pela rua. E ele assistindo uma mensagem, uma série evangelística numa igreja, ele ia todos os dias, bêbado, chegava no culto bêbado. E fazia até uma confusãozinha, mas o palestrante conseguia controlar e deixar ele ali sentadinho. No final,
dessa semana de evangelismo, este homem, já no último dia, ele já não chegou tão alcoolizado como chegava nos outros dias. Cada dia ele foi melhorando. E ele fez um voto, um propósito com Deus, e ele se batizou. E esse homem hoje, ele é um ancião dentro da igreja. Sabe? É isso que Jesus vê. E nós devemos, como sua luz neste mundo, devemos mostrar o que essa pessoa ela pode se tornar nas mãos de Deus. Dizer-lhe que não há nela coisa alguma que a recomende a Deus, mas que Cristo morreu por ela, a fim de que possa ser aceita no mundo. Inspirar-lhe esperança, mostrando-lhe que na força de Cristo pode proceder melhor. Vamos apresentar-lhe as possibilidades que lhe pertencem, apontar-lhe as alturas que pode alcançar, ajudá-la a apegar-se à misericórdia do Senhor, a confiar em seu poder de perdoar. Jesus está à espera de tomá-la pela mão, desejoso de dar-lhe poder para levar uma vida nobre e virtuosa. Sim, queridas. Nós não precisamos chegar para as pessoas ficarem acusando-as de que ela é isso, ela é aquilo. Não precisamos chegar até as pessoas e ficar mostrando o seu pecado, porque verdadeiramente ela já sabe. Mas o que nós precisamos mostrar para ela é que se ela se apegar a Jesus, ela pode vencer qualquer problema. Ela pode vencer qualquer vício que a esteja incapacitando de prosseguir de forma digna diante de Deus. E aí o inimigo, ele traz para nós o sentimento de culpa. Satanás e o sentimento de culpa. Em Zacarias, capítulo 3, o povo de Deus é representado como delinquente em juízo. Se vocês depois tiverem a oportunidade de ler o capítulo todo de Zacarias, vocês vão ver. Josué, como sumo sacerdote, pede uma bênção para seu povo, que está em grande aflição. Enquanto suplica a Deus, Satanás está à direita como antagonista. Antagonista é aquele que age em sentido oposto, é um opositor, aquele que é contra alguém ou contra alguma coisa. É um adversário. E o inimigo estava ali, diante de Deus e de Josué. Ele acusa os filhos de Deus e faz o seu caso parecer tão desesperador quanto possível. Expõe ao Senhor seus pecados e faltas, aponta seus erros e fracassos, esperando que pareçam aos olhos de Cristo num caráter tal que lhes não prestará auxílio em sua grande necessidade. Josué, como representante do povo de Deus, está sob condenação, cingido de vestes imundas. Consciente dos pecados de seu povo, está opresso de desânimo. Satanás oprime sua vida com um sentimento de culpa que o faz quase perder a esperança. Apesar disso, ali permanece como suplicante, com Satanás disposto contra ele. Parábolas de Jesus, páginas 166 e 167. Sim, queridas, diante de nós também está o inimigo, colocando para nós que os nossos filhos não têm mais jeito, que o nosso esposo não tem mais jeito, que não adianta você vir até Deus, clamar, suplicar, acordar na madrugada, vir diante de Deus para suplicar pela sua família, porque eles já foram longe demais. Sim, ele fala isso para você todos os dias. E ele cada dia puxa, sabe, os nossos filhos para o erro,
para que a nossa consciência fique assim, pesada de culpa, ao ver os nossos filhos, os nossos entes queridos se afundando no pecado. Mas, queridas, viu o que Josué fez? Apesar de tudo isso, ele permaneceu como suplicante diante de Deus, confiando de que Deus é um Deus perdoador, que ele pode nos ajudar. Sabe, existe também uma crença, né? Efeitos da crença no inferno perene. Eu acredito que muitas de nós não tenhamos mais essa crença, não praticamos mais isso, não acreditamos mais nisso. Mas essa crença, ela está tão incutida na nossa história, na nossa cultura, que isso pode levar a pessoa à loucura. E em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 25 e 26, a escritora americana Ellen White, ela fala de algo que ela própria viveu ao acreditar no inferno em que as pessoas estariam queimando para sempre ali. E ela diz assim, olha, tenho pensado que muitos internados em asilos de loucos foram para ali levados por experiências semelhantes à minha. Sua consciência foi abalada por um senso de pecado e uma tremente fé não ousava suplicar de Deus o prometido perdão. Irmãs, olha como o inimigo é terrível. Ele coloca em nós um senso de mal, de pecaminosidade, que a gente não se acha nem digna de chegar diante de Deus para pedir perdão. Era isso que ele fazia. E isso nos causa uma dor, uma culpa, que pode nos levar à loucura. Ela continua dizendo que ouviam as descrições populares do inferno até que parecia coagular o próprio sangue das veias. A angústia daquelas pessoas era tanta de não ver em si nada que pudesse fazer com que elas se chegassem a Deus, que elas estavam sendo levadas à loucura. Andando ou dormindo, o terrível quadro estava sempre presente, até que a realidade se perdia. Essa dor, essa visão errada do inferno fazia com que as pessoas se sentissem tão mal que elas já não conseguiam distinguir o que era a realidade e o que era sua imaginação. E eles só viam a rodeá-los as chamas de fabuloso inferno e só ouviam os gritos dos condenados. A razão dessas pessoas foram destronada e o cérebro se enchera da confusa fantasia de um sonho terrível. Os que ensinam a teoria de um inferno perene deveriam examinar com mais atenção seus fundamentos para manter crença tão cruel. Esta mulher, ela escreveu isso numa época em que céu e inferno era assim algo totalmente descrito desta forma, um lugar maravilhoso e um lugar terrível, em que você irá para o inferno se não fizer tudo o que Deus te pede e irá queimar. Você vai ver pessoas sofrendo para o resto da sua vida. Irmãs, como podemos enxergar um Deus tão cruel assim? Isso é obra do inimigo para afetar a nossa mente e nos desviar do seu poderoso amor para transformar qualquer situação. Isso não quer dizer que nós podemos viver numa vida de pecado e que não há consequência. Não é isso. Mas esta realidade terrível, ela mostra, através deste texto, que não é algo da vontade de Deus. Mas, continuando,
nós podemos ver também que crises pode indicar a fonte da força. Deus, muitas das vezes, leva os homens a uma crise para mostrar-lhes sua fraqueza e apontar-lhe a fonte da força. Se orarem e vigiarem em oração, lutando com bravura, seus pontos fracos se transformarão em pontos fortes. A experiência de Jacó encerra valiosas lições para nós. Deus ensinou a Jacó que em sua própria força jamais alcançaria a vitória, que teria de lutar com Deus em busca de forças do alto. Manuscritos 2, de 1903. Sabe, queridas, que lição essa para nós? Realmente nós não gostamos de passar por crises, mas toda crise, depois que passamos por ela, nós vemos que nos tornamos mais fortes. Mas essa força, como diz aqui, ela não vem de nós, ela vem do alto. E essa força, ela precisa ser buscada. Vocês viram aqui? Jacó precisou lutar com Deus. Sim, eu preciso sim acordar de madrugada para buscar a Deus. Eu preciso sim me colocar de joelhos e clamar pelo poder do Espírito Santo, porque sem eles nós não conseguimos, não mesmo. E precisamos ter em mente, quando passamos pela crise, lembrar-se da graça de Cristo. Quando, depois de seu pecado de enganar a Esaú, Jacó fugiu do lar paterno, ficou abatido pela consciência da culpa. Solitário e desterrado como se achava, separado de tudo que lhe poderia ter tornado preciosa a vida, o pensamento que acima de todos os outros lhe oprimia a consciência era o temor de que seu pecado o separara de Deus e de que fora rejeitado pelo céu. Sim, Jacó se sentia rejeitado pelo céu. Ele se considerava alguém que, devido ao seu erro, estava separado de Deus. E com tristeza, ele deitou-se para repousar sobre a terra nua, tendo em volta de si apenas as solitárias montanhas e acima o céu resplandecente de estrelas. Que cena linda deve ter sido essa! Quando dormia, estranha luz lhe feriu a vista. Eis que do plano em que estava deitado, amplos e sombreados degraus pareciam erguer-se até as próprias portas do céu, e sobre eles anjos de Deus subiam e desciam, enquanto da glória acima ouviu a voz de Deus em uma mensagem de conforto e esperança. Assim, foi revelado a Jacó o que lhe poderia satisfazer sua necessidade e anseios mais profundos: um Salvador. Com satisfação e gratidão, viu revelado um meio pelo qual ele, pecador, poderia ser restituído à comunhão com Deus. A escada de seu sonho representava Jesus, um único meio de comunicação entre Deus e o homem. Caminho a Cristo, páginas 19 e 20. Que linda mensagem, queridas. Sabe, Deus está diante de nós com o desejo de nos perdoar os pecados. E muitas das vezes, como a gente vai ver agora nesse próximo tópico, a origem de muitas doenças. Muitas das vezes, a origem das nossas doenças são a culpa. O paralítico encontrou em Cristo cura tanto para o corpo como para o espírito.
A cura espiritual foi seguida da restauração física. Essa lição não deve ser esquecida. Existem hoje milhares de vítimas de sofrimentos físicos que, como o paralítico, estão anelando a mensagem: perdoados estão os teus pecados. Marcos 2,5. O fardo do pecado, com seu desassossego e desejos insatisfeitos, é a causa de suas doenças. Não podem encontrar alívio enquanto não forem até o médico por excelência. A paz que unicamente ele pode dar comunica vigor à mente e saúde ao corpo, o desejado de todas as nações, página 270. Muitas irmãs, muitas das doenças que hoje sofremos são porque não nos achegamos a Jesus e pedimos perdão pelos nossos pecados. Mas eu gostaria também de deixar bem claro que algumas doenças são físicas e precisam, sim, de tratamento médico também. No início, quando eu falei, muitas doenças precisam de ajuda médica, porque não é pecado sentirmos emoções. As emoções, elas existem, não é verdade? Mas precisamos ter domínio sobre elas. E muitas das vezes precisamos de ajuda para termos domínio sobre nossas emoções. Não só a ajuda de Deus, que é a principal, mas às vezes precisamos de ajuda de um profissional. Deus, ele criou o ser humano, como eu falei no início, corpo, mente e espírito. E precisamos cuidar de tudo isso. E ele não colocou médicos, não deu sabedoria aos médicos e aos profissionais nessa área para que nós não usássemos. Muitas das vezes nós precisamos da ajuda de um profissional. E não é pecado fazer isso, sabia? É bênção. Eu ouvi um testemunho de uma mensagem, na realidade, do pastor, em que ele dizia que ele terminou um culto e ele estava falando sobre isso, sobre as doenças as doenças psicológicas, doenças da mente que têm afetado muitas pessoas e que as pessoas precisavam procurar ajuda, que não era pecado. E no final do sermão dele, ele disse que uma jovem o procurou e, aos prantos, falou: se tão somente a minha mãe estivesse ouvido este sermão, ela não teria cometido o suicídio. Queridas, nós precisamos ter muito cuidado quando nos referimos às pessoas que estão passando por lutas, por provas nesse sentido, sentindo muita tristeza, muita dor. Precisamos levar essas pessoas a Jesus, mas também levá-las a um tratamento, para que elas não sintam que é culpa dela Deus não estar falando com ela. Porque muitas das vezes, como eu disse, é necessidade de algum componente químico que a possa fazer ver Jesus. O seu corpo está debilitado e precisa de ajuda. Deus, ele pode tudo, mas ele não faz aquilo que está ao nosso alcance de fazer. Se ele precisasse revelar a alguém que está nesta condição, ele irá fazer, se não houver outra solução. Mas se houver, ele espera que nós, como seus filhos neste mundo, ajudemos as pessoas a procurar ajuda. E você que está passando por isso, precisa procurar ajuda. Continuando, nós vamos ver aqui mais uma... Opa, acho que passou demais. Mais uma artimanha, mais uma forma de podermos vencer a nossa culpa. Vencer o sentimento de culpa que envolve muitas de nós. A ignorância
ela não remove a culpa. Soubessem eles que estavam torturando aquele que viera salvar da eterna ruína a raça pecadora, ter-se-iam possuído de remorso e horror. Sua ignorância, porém, não lhes tirava a culpa, pois era seu privilégio conhecer e aceitar a Jesus como seu Salvador. Sim, amadas, o fato de nós cometemos um erro por ignorância e depois descobrimos ele, nós devemos sim pedir perdão a Deus por esse erro, mesmo que tenha sido cometido por ignorância. Não podemos desculpar este erro, e é aí que a gente entra no mais um tópico. Desculpar o pecado não soluciona. Um dos grandes erros do ser humano é não admitir a sua culpa ou o seu erro. Não devemos procurar diminuir nossa culpa desculpando o pecado. Cumpre-nos aceitar a divina avaliação do pecado, e ela é muito pesada. Unicamente o Calvário pode revelar a terrível enormidade do pecado. Caso tivéssemos de suportar nossa própria culpa, ela nos esmagaria. Sim, mas o inocente tomou-nos o lugar. Jesus tomou o nosso lugar. Embora não merecesse, ele carregou a nossa iniquidade. E 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O maior discurso de Cristo, página 101. Não devemos diminuir nossa culpa desculpando o pecado. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele não desculpava o seu pecado, ele confessava e se arrependia. É isso que eu e você, amadas, devemos fazer. Ao cometermos um pecado, ao cometermos algo que não agrade ao Senhor, nós precisamos pedir perdão. E não dizer, foi porque ele me tirou a paciência, foi porque ele fez isso ou aquilo. Não, ele fez, mas eu errei, então me perdoa, Senhor. Não vamos dar desculpas ao pecado. E por quê? Pessoas humildes reconhecem a culpa. A humildade é algo maravilhoso que precisamos cultivar no nosso coração. Os que não humilharam o coração perante Deus em reconhecimento de sua culpa não cumprirão ainda a primeira das condições da aceitação. Ou seja, para que eu seja aceita por Deus, eu preciso primeiro reconhecer o meu erro. Se não experimentamos ainda aquele arrependimento genuíno e não confessamos nosso pecado com verdadeira humilhação e contrição de espírito, detestando nossa iniquidade, nunca, na verdade, procuramos o perdão dos pecados. E se nunca procuramos, nunca encontramos a paz de Deus. A remissão dos pecados passados é não estarmos dispostos a humilhar nosso orgulhoso coração e cumprir as condições da palavra da verdade. Deu-se explícita instrução acerca desse assunto. Sim, queridas. Deus nos dá instrução clara. A confissão do pecado, quer público, quer particular, deve ser de coração e expressa francamente. Não deve ser extorquida do pecador. Não deve ser feita de maneira leviana e descuidada, nem forçada aos que não têm a compreensão do caráter repugnante do pecado. A confissão misturada com lágrimas e tristeza, que é o desabafo do íntimo da alma,
encontra caminho para o Deus de infinita piedade. Diz o salmista: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ó, queridas, Testemunhos para a Igreja, capítulo 5, páginas 636 e 637. Eu quero fazer um apelo para você, nesse tópico em particular. Abra seu coração a Deus e confesse nominalmente seu pecado. Não chega para Ele assim: Senhor, perdoa meus pecados. Não. Senhor, perdoa porque às vezes a minha fé é tão baixa, tão pequena. Perdoa porque hoje eu perdi a paciência. Perdoa porque eu pequei ao julgar o meu próximo. Sabe, irmãs, precisamos discriminar realmente os pecados que cometemos para que tenhamos consciência deles. Porque a nossa natureza é tão caída que algumas coisas começam a se tornar normal em nossa vida. Começa a se tornar normal olhar para os outros e julgar. Achar que sou melhor que o outro. Então, abra seu coração a Deus, faça assim um minucioso controle da sua mente. Conta para Ele, talvez, aquela coisa que te aconteceu lá quando você era criança, que te marca até hoje. Alguém que lhe fez alguma coisa, conta para Ele: isso ainda me machuca, Senhor. Me liberta disso. Eu ainda sinto raiva daquela pessoa porque ela fez isso ou aquilo comigo. Sabe, queridas, precisamos abrir o nosso coração para Deus. E ao fazermos isso, precisamos abandonar o erro. E esse é o segundo tópico. Abandonar o pecado é fundamental. É neste ponto que você se sujeita à condenação, ao continuar pecando. Sim, quando você confessa ao Senhor, pede perdão, mas continua fazendo a mesma coisa, você fica sujeito à condenação. Pelo poder de Cristo, deve cessar de pecar. Pelo poder de Cristo. Todas as providências foram tomadas para que a graça habite em você e o pecado se torne aquela coisa odiosa que de fato é o pecado. Se alguém pecar, não deve se entregar ao desespero e falar como um homem perdido para Cristo. Não, queridas. Carta 41, de 1893. Se alguém pecar, vá até Jesus e peça perdão. Se seus filhos estão pecando, se ajoelhe diante de Deus e peça perdão por eles. É lógico que eles precisam fazer isso, mas você interceda pelos seus filhos, para que o inimigo não possa dizer para Deus que ele não tem autoridade para enviar o Espírito Santo para tocar na mente dos nossos filhos. Você deu essa autoridade para Deus. Como mãe, Ele te deu esse privilégio, essa autoridade, de você suplicar pelo agir do Espírito Santo na vida do seu filho, na vida daquela pessoa que você ama. E Deus perdoa a todos os que o buscam. Isso aqui é lindo demais. Deus, com justiça, condena a todos que não aceitam a Cristo como seu Salvador pessoal, mas perdoa a todos que dele se aproximam com fé e os habilita a fazerem a obra de Deus e, pela fé, estarem unidos com Cristo. O Senhor tomou todas as providências para que o homem tenha salvação plena e livre e seja completo em Cristo.
Deus deseja que seus filhos sintam os brilhantes raios do sol da justiça, que todos possam ter a luz da verdade. Por um preço infinito, Deus proveu a salvação ao mundo. O preço do dom de seu Filho unigênito. O apóstolo perguntou: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Portanto, se não formos salvos, a culpa não será de Deus, mas nossa, porque deixamos de cooperar com os agentes divinos. Nossa vontade divergiu da vontade de Deus. Mensagens escolhidas. Sabe, queridas, tudo que Deus podia fazer para nos salvar, Ele fez. Portanto, cabe a mim e a você se colocar diante dele e pedir perdão, força para continuar. Para finalizarmos, existe esperança para todos. Ninguém tem necessidade de se entregar ao desânimo e desespero. Satanás pode até se aproximar com a cruel sugestão: não há esperança para o seu caso. Não há esperança para o seu esposo, seu marido. Não há esperança para o seu filho. Você e eles não podem ser redimidos. Mas a verdade é que há sim, em Cristo, esperança para mim, para você e para todos os nossos familiares. Deus não nos manda vencer através de nossas próprias forças. Ele pede sim que estreitemos o relacionamento com Ele. Não importa quais as dificuldades que estejam pesando sobre nosso corpo ou sobre nossa mente. Ele pode nos libertar. Ciência do Bom Viver, página 249. Sim, queridas, não há nada que nos impeça de termos comunhão com o nosso Deus. Eu tinha uma amiga que ela tinha sempre um semblante muito triste, assim. Mesmo às vezes ela estando rindo, o seu semblante era triste. E nós trabalhávamos juntos e um dia ela soltou assim que ela havia cometido um pecado imperdoável. Aí eu olhei para ela e falei assim: olha, eu não sei qual é, mas você não cometeu. Aí ela: cometi, Alice. Eu não tenho nem coragem de falar. E passaram-se assim muitos anos, alguns anos, não foram muitos, mas alguns anos, e ela sempre falava isso. E aquilo me incomodava muito, porque eu falava: Senhor, ela não cometeu um pecado imperdoável. Se tivesse cometido, ela não estaria reconhecendo isso. Porque o pecado imperdoável é contra o Espírito Santo. A gente já não acha que estamos errando, que somos pecadores. E eu pedi a Deus que me desse a oportunidade de falar para ela que não era um pecado imperdoável. Mas como ela não se abria para dizer o que era, eu também não quis ser assim intrometida de ficar perguntando. Mas volta e meia ela falava essa frase e eu sempre repetia para ela: você não cometeu um pecado imperdoável. E expliquei a ela por que ela não tinha cometido. Um dia eu tive a oportunidade de falar para ela por quê, explicar o que era o pecado imperdoável. E aí, nesse dia, ela falou qual tinha sido o pecado que ela cometeu e a culpa que ela carregou consigo durante tantos anos por causa daquilo. E eu falei para ela que não era um pecado imperdoável. Apesar de ser algo ruim, muito triste, não era um pecado imperdoável. E que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, pode perdoar a todos,
quando nós confessamos. Amadas, confesse a Deus os seus pecados. Se livre da culpa. Seja como Pedro. Não seja como o outro que se entregou à morte. Não seja como Judas. Faça como Pedro. Se entregue a Jesus. Confesse seus pecados. Busque a Ele diariamente. Busque o Espírito Santo. Força, porque há esperança para todos. Deus nos dá essa esperança. Não existe nada, amadas, que nos impeça de servir a este Deus, se tão somente nós entregarmos a eles os nossos defeitos, as nossas dores, a nossa culpa. Que o Senhor, em sua infinita bondade, tenha deixado isso bem claro hoje para você. Se está precisando de ajuda, procure. Não fique sofrendo com uma dor que pode ser dividida. Vamos orar? Querido Deus, Pai amoroso, misericordioso, aqui se encontram, Senhor, as suas filhas, mães que clamam pelos seus filhos, mães que sofrem, Senhor, às vezes com sentimento de culpa por ter errado no passado com seus filhos, por ter falado demais, por ter falado de menos. Senhor, por favor, nós confessamos a Ti as nossas limitações, os nossos pecados, e confiamos que pelo poder do sangue de Jesus, o Senhor há de nos perdoar e nos limpar de toda a culpa que venhamos a carregar. Que o Senhor há de libertar os nossos filhos das garras do inimigo. E o que o teu Santo Espírito irá fazer, já está fazendo, uma obra maravilhosa na vida deles. E em breve, Senhor, iremos ver os nossos filhos te servindo, te adorando, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós confiamos nisso, Senhor. Mesmo quando o inimigo tenta nos mostrar só o lado ruim dos nossos filhos, o Senhor, na sua infinita bondade, vê aquilo que ele pode ser e não aquilo que ele é hoje. Senhor, confiamos no teu poder transformador para transformar a nós e os nossos filhos. Te colocamos no teu altar, cada um deles, e confiamos no teu poder para transformá-los. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Muito obrigado. Em nome de Jesus, continua conosco agora. Amém.